Olá, meus amigos, tudo bom? Bom, depois de uma semana sem programa, porque eu tive alguns problemas técnicos, não consegui gravar, estou aqui de volta, como prometido, para o último programa sobre as civilizações da Antiguidade. E hoje a gente vai falar de uma das civilizações antigas mais importantes, né, para a história, que é Roma. Né? Muita gente, quando a gente fala de Roma, a pessoa pensa, o Império Romano. Né? Então, você vai ver que Roma nem sempre foi um império. Tá? Então vamos lá, a civilização romana, tá, ela deixou uma herança para o mundo ocidental, né, e essa herança ela ultrapassa os campos da literatura, da arquitetura, do direito. Tá? Então, uma herança muito grande que a civilização romana deixou para a gente, né, para nós, para o mundo ocidental. Tá? E de uma pequena aldeia, né, Roma virou um império, tá? Um dos maiores impérios da antiguidade. E conforme foi conquistando territórios importantes, né, essas conquistas abriram um caminho para o crescimento de Roma e para a ascensão de Roma até chegar ao império. Tá? Então vamos lá, falar um pouquinho da política de Roma. Né? A política que foi uma das heranças que Roma deixou para o mundo ocidental. Tá? No início, Roma era uma monarquia. Tá? E esse período de monarquia em Roma durou, tá, de 753 a.C. a 509 a.C. E durante a monarquia romana, Roma teve 7 reis. E o monarca romano, ele acumulava os poderes executivo, o poder judiciário e o poder religioso. Né? Trazendo um pouco essa questão dos 3 poderes, que só foi surgir mesmo, como a gente conhece hoje, lá para a Revolução Francesa, trazendo um pouquinho, fazendo uma analogia aqui, né, para Roma. Então, o poder legislativo, né, as leis, ficava nas mãos do Senado. O que era o Senado romano? O Senado romano era um conselho de anciões. Tá? E o Senado romano ele decidia por aprovar ou não as leis criadas pelo rei. Tá? A monarquia ela termina, tá, no ano de 509 a.C., e com o fim da monarquia vem a República Romana, que durou de 509 a 27 a.C. Tá? E nesse período, o Senado, né, durante o período da República, o Senado ganha mais poder. Tá? Então o Senado passa a cuidar das finanças públicas, passa a cuidar da administração e da política externa. O poder executivo, né, era exercido pelos cônsules e pelos tribunos da plebe. E o que eram os tribunos da plebe? Eram plebeus, tá, que lutaram por uma maior participação política e melhores condições de vida. Bom, no ano de 27 a.C., a República, Roma termina como República, tá, e começa o Império. Tá? Roma passa a ser um Império. E o Império Romano dura até o ano de 476 depois de Cristo. Tá? O Império Romano ele termina com as invasões bárbaras. Né? Eu vou explicar isso um pouco mais tarde. Tá? E os principais nomes desse período do Império Romano são os nomes que a gente conhece quando a gente ouve falar de Roma. Né? Júlio César e Augusto. Tá? O primeiro, né, o Júlio César, tá, ele se tornou um ditador. O Júlio César não foi um imperador, tá? Ele foi um ditador apoiado pelo exército e pela plebe urbana. Tá? Por que ele não foi um imperador ainda? O Júlio César ele estava ali na transição de república para império ainda. Então ele não chegou a ser aclamado como um imperador ainda, mas ele governou com mãos fortes, assim, um regime ditatorial em Roma. Tá? E ele colecionava títulos, né? Ditador perpétuo, censor, cônsul vitalício. Então ele era uma pessoa muito importante. Só que os feitos e conquistas de Júlio César, tá? Que conquistaram o apoio popular, tá? Não agradaram muito aos ricos. Tá? E esses ricos conspiraram contra Júlio César e Júlio César foi assassinado no ano de 44 depois de Cristo. Tá? Augusto, então, foi escolhido para ocupar o posto. Tá? E iniciou ali, né, com Augusto, um período de mais calma e prosperidade. Tá? E como funciona? Isso foi um pouco, assim, bem breve da política de Roma. Tá? E agora a economia romana. Tá? Como funcionava a economia em Roma? Tá? Antes
bem no início, era essencialmente agrícola, tá? Com base na produção de cereais, vinhos, frutos, legumes e criação de gado, principalmente. Eles não utilizavam moedas, tá? E o artesanato e o comércio não eram tão bem explorados. Mas as coisas mudam, né? E com o avanço e expansão do território romano, veio o crescimento progressivo do comércio, tá? Baseado em trocas, baseado também em importação e exportação de produtos. E tudo isso facilitado pelas estradas romanas e pelo trabalho escravo. Vale lembrar que quando a gente fala em escravidão na antiguidade, é bem diferente da escravidão que a gente conhece da história do Brasil, tá? Na antiguidade a escravidão funcionava de uma maneira bem diferente, tá? O escravo na antiguidade pertencia a um povo que foi derrotado em batalha, ou a pessoa se tornava escravo porque tinha dívidas. Então é uma a relação de escravidão na antiguidade é bem diferente, tá? Do que a gente conhece. A história da sociedade da cultura romana, tá? A sociedade romana ela era dividida em 5 grupos sociais, tá? Você tinha os patrícios, que eram descendentes das primeiras famílias que povoavam Roma, tá? Eles eram ricos, tá? Grandes proprietários de terra, e eles ocupavam cargos públicos importantes, tá? A gente tem também os plebeus, que os plebeus formavam a maioria da população, tá? Eram pequenos comerciantes, artesãos, trabalhadores livres, tá? Eles possuíam bem menos direitos que os patrícios, tá? Mas ainda assim possuíam mais direitos do que os que estavam abaixo deles, tá? A gente tinha também os clientes, tá? O nome é engraçado, né? Os clientes eram estrangeiros ou refugiados pobres que eram dependentes dos patrícios. E eles recebiam o apoio deles, né, dos patrícios, em troca de trabalho e ajuda em questões militares. A gente tem também os escravos, tá? E que eram, assim, na sua maioria, prisioneiros de guerra, como eu falei, tá? E eles eram vendidos como mercadorias, tá? E não possuíam direitos sociais. E a gente tinha os libertos, os escravos libertos, tá? Eles eram ex-escravos que conseguiram a liberdade. E a história da Roma antiga, tá? Ela ganha destaque também na literatura, tá? Principalmente na literatura filosófica, tá? Na literatura jurídica e na literatura política. A religião em Roma era prática e imediatista. Como assim? Tinha o culto aos antepassados, culto dos deuses, tá? Crença nos auspícios e prodígios, tá? Que eram manifestações de divindades da natureza. Tá? A arte romana era bem pouco original. Tá? Por quê? Porque a maioria da arte romana, tá? Apresentava influências helenísticas. Né? A gente falou da cultura helenística no programa anterior sobre a Grécia. E Roma se apropriou muito de outras religiões. Né? Você vê que a gente tem o panteão romano, né? O panteão de deuses romanos. Então, o panteão de deuses romanos, a gente tem Júpiter, a gente tem Netuno, nomes que foram dados aos planetas, né? A gente tem Marte como deuses romanos, que nada mais são do que Zeus, que é Júpiter, Netuno, que é Poseidon, eu falei Marte, né? A gente tem Marte, que é Ares, o deus da guerra. Então, Roma se apropriou muito de outras religiões, né? Inclusive o próprio cristianismo mesmo, né? Na época de Cristo, né? Cristo era judeu e os judeus eram muito perseguidos nessa época, né? Conforme o cristianismo foi ganhando popularidade, né? Ele acabou sendo aceito em Roma. Então, Roma, a questão da religião romana sempre foi uma coisa muito assim difícil de se explicar, porque tinha muita coisa que acontecia, né, na questão religiosa de Roma. Então esse foi um programa rápido, né? A gente falou bem rápido aí sobre Roma. Espero que tenha curtido o programa e na próxima semana, se não tiver nenhum problema técnico, de novo, a gente encerrou aqui a Idade Antiga, né, a Antiguidade, e a gente vai começar com a Idade Média. Tá? Então eu vou explicar no próximo programa como se deu o fim do Império Romano e como começou aí a Idade Média. Bom, e se gostou, curte lá a página e assina lá o canal. E é isso aí. Até mais.